Super N, primeiras notícias. E a gente continua falando sobre esse assunto. Nós trouxemos aqui no estúdio para repercutir essa reportagem exatamente o juiz federal Carlos Haddad, que vocês ouviram aí um pouquinho da opinião dele na reportagem de Ana Paula Pedrosa e Keila Ariadne. E ele veio aqui para conversar com a gente. O doutor Carlos Haddad é coordenador da Clínica do Trabalho Escravo da UFMG e autor do livro Trabalho Escravo entre os achados da fiscalização e as respostas judiciais. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Delma. Como vai? Então, eu gostaria de começar primeiro, até para que as pessoas entendam um pouco, que trabalho que é feito nessa clínica, né, do trabalho escravo que o senhor é coordenador na UFMG. Lá na clínica nós prestamos uma assistência jurídica gratuita para as pessoas que são vítimas de trabalho escravo e de tráfico de pessoas. Muitas vezes, o Ministério do Trabalho faz fiscalizações, eles resgatam trabalhadores em situação bastante vulnerável e esses trabalhadores podem nos procurar na clínica, em que nós vamos ajuizar ações trabalhistas, pedindo indenizações por danos materiais, verbas salariais não pagas, danos morais. Nós podemos também atendê-los no âmbito criminal para reforçar uma acusação contra o empregador que praticou o crime. E, além disso, a clínica também tem um espectro até um pouco mais abrangente, porque ela pode ajudar migrantes, refugiados a tentar regularizar seu status no Brasil e também a dar uma assistência jurídica em vários aspectos, porque essas pessoas estão numa condição vulnerável e para que se tornem vítimas de trabalho escravo não é difícil. Doutor Carlos Haddad, a gente ficou, pode-se dizer, perplexo com esses dados que trouxeram a Ana Paula Pedrosa e a Keila Ariadne, de somente uma prisão em 13 anos de operações aí, de ações contra o trabalho escravo em Minas Gerais. Na opinião do senhor, esse dado representa o que, historicamente falando? Representa uma origem antropológica de um problema que talvez ele se remonte ainda à abolição da escravatura, que na verdade não foi uma abolição da escravatura porque pensaram, olha, a gente precisa realmente mudar alguma coisa nesse país, mas mais por um arranjo das oligarquias na época? Rodrigo, por incrível que pareça, essa situação poderia ser até pior. Esse réu que está preso só o foi porque o advogado perdeu o prazo do recurso. Ou seja, em outra situação, não haveria ninguém em Minas Gerais que tivesse realmente sido punido com a pena privativa de liberdade. E no caso, realmente, assim, nós podemos talvez encontrar muitas explicações, né, históricas, antropológicas para essa situação. É possível que o judiciário veja essas situações com uma certa ressalva, fala, não, isso aí não se assemelha àquele trabalho escravo de grilhões, de senzalas, de chicotes que havia no passado. Então, se não houver uma restrição de liberdade, existe uma certa resistência em reconhecer a prática do crime. E isso realmente, acho que vem de uma abolição, talvez, que não tenha sido implementada de uma maneira correta. Ou seja, houve a revogação formal da propriedade de escravos, mas essas pessoas foram meio que abandonadas. Jogadas na sociedade. Sim, exatamente. Doutor Carlos, em relação às leis, né, trabalhistas, as leis que tratam desse assunto aqui no Brasil, o senhor diria que elas são vagas, por exemplo, elas dão muita brecha para a interpretação? Isso também seria um ponto negativo que contribui para esse aumento ainda, para ainda existir situações como essa que foram relatadas aí na matéria das nossas repórteres? Eu parto do princípio que as leis no Brasil são maravilhosas. E o grande problema que existe é na aplicação dessa lei, na interpretação que se dá. Dificilmente uma lei penal ela não vai permitir interpretação. Quando nós falamos em condições degradantes de trabalho, o que significa isso? Mas isso é algo que tem que ser interpretado. O direito penal é muito comum que a gente tenha expressões que exijam um grau de interpretação. O grande problema é que no caso do trabalho escravo, até hoje, passados aí 15 anos desde a mudança da lei, nós não temos ainda uma posição muito consolidada sobre o que significam condições degradantes de trabalho. E isso é importantíssimo, porque em 95% dos casos em Minas Gerais, o que se constatou foi que havia condições degradantes de trabalho. E na opinião do senhor, doutor Carlos, o que precisa mudar no judiciário para que a gente tenha uma realidade diferente? Em verdade, esses números assustadores que a gente viu em relação ao trabalho escravo não é uma situação tão diferente de outros números assustadores que a gente às vezes vê em relação ao judiciário. Mas considerando-se a gravidade que envolve essa situação de escravidão, de trabalho análogo à escravidão, o que precisaria ser modificado na visão do senhor? Nós temos que mudar a cultura do nosso judiciário.
Estamos com um judiciário, eu posso falar que eu estou dentro dele há muito tempo e tenho até uma certa liberdade de poder criticar a instituição a que eu pertenço, mas assim, o judiciário brasileiro ele é ainda pouco eficiente, os processos demoram demais, não existe uma percepção de que processo tem que ter fim, tem que ter prazo certo para acabar, eles se arrastam indefinidamente e isso tem que ser modificado. Ou seja, tem que ter uma mais eficiência, a justiça tem que ser aplicada com mais eficácia e isso depende de uma mudança cultural. No caso especificamente do trabalho escravo, o que talvez seja recomendável é que sempre haja uma discussão, cursos, né, estudos relacionados. Talvez esse trabalho da clínica tenha esse objetivo de tentar colocar luzes num tema para que as pessoas que lidam com ele possam ver como é a nossa realidade. E acho que o que esse trabalho mostrou foi isso. A nossa realidade no âmbito do judiciário criminal, ela é muito ruim. Doutor Carlos, qual o papel dos governos, por exemplo, nisso? Recentemente a gente acompanhou toda a polêmica no decreto que o presidente Michel Temer chegou a assinar, que tornava menos rígidas, né, a interpretação relacionada ao trabalho escravo, já tomando como base o que o senhor estava falando agora, que realmente esse é um problema que não é bem caracterizado. Como é que o senhor vê medidas como essa, né? E como os governos eles poderiam colaborar até mais com a justiça para tentar amenizar esse problema? O governo, o que ele pode fazer é em termos de fiscalização. Então, o Ministério do Trabalho, por meio dos seus auditores fiscais, realizam operações de fiscalização por todo o Brasil. O grande problema que tem acontecido é que parece que a cada ano tem havido mais restrições orçamentárias. E o que acontece? Se impede que o Ministério do Trabalho faça fiscalizações. Além disso, realmente houve essa questão do governo recentemente editou uma portaria em que ele restringiu todos os casos de trabalho escravo a uma privação de liberdade. Ou seja, condições degradantes de trabalho, mas precisa que a pessoa permaneça presa. Ou seja, é algo que no nosso trabalho a gente identificou isso em pouquíssimos, raríssimos casos. Hoje você não precisa prender ninguém para obrigar a trabalhar. Nós temos um exército de indigentes. Se alguém não quiser trabalhar, chama o próximo da fila. Então, assim, o que o governo pode fazer é exatamente isso. Fornecer estrutura para fiscalização e, da outra parte, acho que incumbe ao judiciário. Uma vez recebidos os relatórios, o Ministério Público tem que fazer o seu papel de oferecer denúncias quando caracterizado o crime e o judiciário julgá-los, sem que se demore tanto, sem que seja tão ineficiente. O senhor percebe por parte do governo federal essa efetiva vontade de combater o trabalho escravo? Isso é uma questão talvez delicada, assim, porque nós temos altos e baixos, né? Houve uma grita muito grande após aquela portaria, né? Mas depois o governo acabou e voltou atrás. Hoje ele apresentou uma nova definição do trabalho escravo, orientando a fiscalização em termos disso. Mas, assim, muitas vezes talvez não seja uma prioridade do governo tratar-se do trabalho escravo como uma questão, assim, central da política pública. Ok, doutor Carlos, só para finalizar a entrevista, a gente gostaria que o senhor desse uma orientação para quem está nos ouvindo agora e de repente se identificou com tudo que foi falado aqui, de como pode passar a contar com esse apoio da clínica, né, trabalho escravo lá na UFMG. Sim, nós temos a clínica, um site. Nesse site vocês vão encontrar várias informações, né, www.clinicatrabalhoescravo.com. E sempre que você estiver numa situação em que as condições de trabalho são muito ruins, a jornada é bastante exaustiva, cansativa, você é privado de diversos direitos, até mesmo pagamento de salários, né? Um conjunto de situações que importam violações excessivas do direito do trabalhador, é recomendável procurar o Ministério do Trabalho, pode procurar diretamente a clínica na Faculdade de Direito da UFMG, no centro da cidade, ou discar para alguns telefonemas, como alguns números, como o Disque 100. Lá você pode denunciar esse caso, que medidas serão tomadas para fazer cessá-lo. Eu vou repetir então o site que o senhor citou, é o clinicatrabalhoescravo.com. Exatamente. Somente .com, né, doutor? .com. clinicatrabalhoescravo.com, então, para você que quer saber mais e que quer, talvez, como disse a Delma, denunciar uma situação degradante dessa. Nós tivemos hoje o prazer de receber aqui o juiz federal Carlos Haddad, que é coordenador da Clínica do Trabalho Escravo da UFMG e autor do livro Trabalho Escravo, entre os achados da fiscalização e as respostas judiciais. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua presença e espaço sempre aberto para o senhor aqui no Super N Primeiras Notícias, sobretudo com uma pauta de tamanha importância como essa. Muito obrigado, Rodrigo. Forte abraço, doutor Carlos.